gente vai apresentar um conteúdo que não é um conteúdo novo, né? Porque ele foi apresentado para vocês ano passado, tanto das turmas de Nana como as minhas turmas. A gente deu uma noção de notação científica, mas foi só uma introdução. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo agora, certo? De antemão já dizer que esse conteúdo é primordial no estudo, principalmente de física e química no ensino médio. Então, se vocês se a gente não conseguir aprender ele agora no nono, vocês vão ter que aprender na marra no ensino médio, e lá o caldo é mais grosso. Então vamos embora? Então, primeira parte aí, o que é a notação científica? A notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseada no uso de potência de base 10. Essas potências de base 10 a gente já vem estudando potenciação desde o sexto ano, e as propriedades da potenciação desde o sétimo ano que a gente trabalha com elas, certo? Então vamos adiante. Nas potências de base 10 a gente destaca aí quando o expoente é positivo, quando o expoente é negativo. Então quando o expoente for positivo, 10 elevado ao cubo, como se eu multiplicasse 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Ou então eu coloco 1 e 3 zeros à direita do 1. E quando o expoente for negativo? Quando o expoente for negativo, é como se eu tivesse nessa potenciação multiplicando 1 sobre 10 elevado a 3. Então vai ficar sendo 1 sobre 1000. Ou eu só distribuo os 3 zeros antes do 1, sempre com a vírgula depois do primeiro zero, certo? Então, quando o expoente é positivo, os zeros vão para a direita. Quando o expoente é negativo, os zeros vão estar à esquerda do número. Guarde isso na cachola de vocês, pelas caridades divinas. Então, aqui nós temos uma tabelinha que vai ter aí as potências de base 10, com o expoente positivo até 10, com o expoente negativo até menos 10. Dê uma pausada aí, printe a tela se for preciso, nessa tabelinha, que vocês vão precisar dela depois, tá certo? Então é só uma tabela ilustrativa que vocês podem utilizar de pesquisa para saber a quantidade de zero de colocar de um lado ou de outro quando vier precisar. Existem algumas vantagens em utilizarmos a notação científica. 1. Os números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos de forma reduzida. Então, por exemplo, se eu for trabalhar um número gigante, como a distância daqui para o Sol, então eu posso reduzir esse número, certo? Na potência de base 10, que fica melhor de eu trabalhar com ele até de resolver operações. Outro ponto, é utilizada por computadores e máquinas de calcular. Outro ponto, torna o cálculo mais fácil e rápido. Então vamos para frente. Como é constituído um número de notação científica? Então o número está em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Quem é x? X é um valor qualquer entre 1 e 9,999. Não é obrigado a ser só 9, não. Multiplicado por uma potência de base 10. Quem é y? É o expoente, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então aqui como exemplo a gente vai ter 3000, que pode ser escrito como: eu pego o único algarismo que tem valor numérico aqui, que é o 3, vezes 10, aqui o 10, elevado à quantidade de zero que eu tenho à direita. Então 1, 2, 3 zeros. O expoente aqui é 3. Da mesma forma aqui, 0,003. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Então eu pego o único algarismo que tem valor numérico, que é o 3, vezes 10. Quantos zeros eu tenho à esquerda? 3 zeros à esquerda, então elevado a menos 3, certo? Então tem uma nota aí, ó. Usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes e expoentes negativos quando estamos representando números pequenos. Ou seja, quando o expoente é positivo, nós estamos falando de grandes números. Quando o expoente é negativo, estamos falando de números pequenos.
Geralmente, quando o expoente é negativo, são números menores do que 1. Ok? Exemplo de valores escritos em notação científica. Então, temos aí a velocidade da luz no vácuo. É de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. O diâmetro de um átomo de hidrogênio é de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. A quantidade de molécula em um mol de uma substância qualquer. Vocês vão ter tanta raiva desse mol em química que eu tenho pena. 0 ou 6,022 vezes 10 elevado a 23. Quantidade de segundos em um ano: 3,1536 vezes 10 elevado a 7. Quantidade de água nos oceanos da Terra: 1,35 vezes 10 elevado a 21 litros. Duração de uma piscada: 2 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Massa do átomo de carbono: 19,92 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Dê uma printada nessa tela aí, que depois nós vamos voltar para ela, que eu quero que vocês transformem essas notações científicas aí em número decimal normal. Certo? Bora adiante. Trabalhando com operações com esses números em notação científica. Para somar os números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Se não o for, temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao da outra. Exemplo: 5 vezes 10 elevado a 4 mais 7,1 vezes 10 elevado a 2. Eu não posso fazer essa adição. Por quê? Porque eu tenho que essa potência de base 10 aqui, ela tem que ter o mesmo expoente que essa potência de base 10 aqui. Aí eu faço as transformações. 5 vezes 10 elevado a 4 mais. Ó, pessoal, para eu aumentar o número desse expoente, eu tenho que andar a vírgula para a esquerda. Para eu diminuir o número, eu tenho que andar a vírgula para a direita, certo? Então aqui eu vou ter, ó, anda a vírgula para a esquerda para aumentar, 0,071 vezes 10 elevado a 4. Então aqui como é que eu vou fazer? Eu pego essa parte que está multiplicando, ó, o 5 mais o 0,71, então dá 5,071, e só repito a potência de base 10 vezes 10 elevado à quarta potência, certo? Então está aí. Para resolver adição e subtração com notação científica, eu preciso que essa potência de base 10 ela tenha o mesmo expoente, certo? Lá, se a gente estivesse falando de monômio e polinômio, seria que ele fosse semelhante. Estão lembrados? Então vamos lá. A subtração é da mesma forma, né? Então a regra da adição é a mesma da subtração. Na subtração também é necessário que o expoente seja o mesmo. O procedimento é igual ao da soma, né? Então eu vou fazer o que? Eu tenho aqui 10 elevado a sexta, 10 elevado a terceira. Eu não posso, eu tenho que ter sempre o mesmo expoente. Então vou andar aqui repete essa primeira notação normal. Aqui eu ando o que? 3 casas para a esquerda. Eu vou ter 0,0025 vezes 10 elevado a 6. Eu fiz uma transformação. Então, faço esse cálculo. Eu vou encontrar isso daqui, ó, 7,6975 vezes 10 elevado a 6. Certo? Uma outra operação, multiplicação. Na multiplicação, eu não preciso ter... Peraí. Multiplicamos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e somamos o expoente de cada um. Então aqui eu não preciso que essa potência de base 10 seja igual a essa, certo? Eu só preciso que eles sejam igual, eu só vou fazer as alterações na adição e na subtração. Aqui o que é que eu faço? Eu pego o meu 4,3 vezes 7, tá? Aqui, ó. Repito a base 10 e somo os expoentes. 3 mais 2, tá aqui. Então faço o quê?
4,3 vezes 10 dá 30,1. Vezes 10 elevado a 3 mais 2, que dá 5. Certo? Próximo slide. Operação com notação científica. Divisão. Dividimos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e subtraímos os expoentes. Então aqui eu vou fazer o que? Eu pego esse número, ó, 6, também ela não precisa que seja que a potência de base 10 seja igual. Então aqui eu pego 6 dividido por 8,2 vezes 10 elevado a 3 menos 2. Aqui, certo? Então 6 dividido por 8,2 vai dar 0,73 vezes 10 elevado a 3 menos 2, que dá 1. Como estava lá no início do vídeo, no início do os primeiros slides, está dizendo que esse número tem que ser um número entre 1 e 9,999. Não pode chegar a 10. Então não posso ter 0,73 e chamar isso de uma notação científica. Então como é que eu faço? Eu ando essa vírgula uma casa. Se eu ando uma casa, eu diminuo aqui um expoente. Então fica 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 vai dar 1, então não precisa eu colocar. Então, resultado final, 7,3. Tá certo? Vocês podem, pessoal, utilizar esse slide, voltar esse vídeo. Eu vou disponibilizar também esse mesmo slide em PDF, para que vocês tenham acesso no grupo, certo? E fiquem voltando, certo? Vou disponibilizar também a página do livro que fala desse conteúdo, para que a gente se localize melhor. Tá ok? Então tenham bons estudos, um bom final de semana e qualquer coisa dá um toque lá no WhatsApp. Valeu!